prezados, dando continuidade às nossas aulas de fruticultura, nós vamos ver a Physalis. A Physalis é uma espécie entre as mais de 100 espécies que são originárias dos Andes, nos Andes sul-americanos, onde nós temos a principal espécie, que é a Physalis peruviana. Além da Physalis peruviana, nós temos outras espécies de Physalis, como por exemplo a Physalis alquenquenje, que tem uma coloração mais avermelhada de frutos. Nós temos também a Physalis angulata, que estão entre as espécies mais importantes, e sim a Physalis peruviana, que é a que nós mais utilizamos para o cultivo. Aqui nós temos o formato da flor, o cálice persistente, o fruto mais amarelado. Ela também é conhecida como chuva, capegoseberry e joacapote. A Physalis peruviana é uma espécie da família Solanaceae, ou seja, da mesma do tomate. Ela tem grande valor nutricional e econômico, ou seja, é uma espécie que tem um preço elevado e tem origem, então, nas regiões temperadas e mais quentes da Amazônia, principalmente nos Andes. A distribuição ocorre em todos os países andinos, ou seja, sendo uma espécie tipicamente latino-americana. Dentro da sua morfologia, ela é uma planta arbustiva que pode chegar até 2 metros de altura, com talo piloso. A flor é grande, hermafrodita, com corola amarela e o cálice verde persistente, que é esse que vocês percebem envolvendo o fruto. Os frutos são de amarelo a alaranjado, no caso da peruviana é mais amarelado, e que tem em torno de 4 a 10 gramas. Então, em torno de 1,5 a 2,5 centímetros de diâmetro. As sementes são abundantes, germinam fácil em solo úmido e as raízes e folhas destinadas ao mercado farmacológico, ou seja, além do uso de frutos para o consumo, também tem o uso das plantas e folhas destinadas ao mercado farmacológico. Entre as propriedades nutracêuticas dessa cultura está a purificação do sangue, diminuição da albumina dos rins, fortificação dos nervos ópticos, limpa as cataratas, alivia problemas de garganta, controle de amebíase, é um coadjuvante no tratamento do carcinoma de próstata e o colesterol elevado. E um dos grandes detalhes é que a planta tem sido utilizada e dentro dela foi separada uma substância chamada physalina, que é utilizada para ajudar pessoas que estão em processo de transplante de órgãos, principalmente pelo seu fortalecimento do sistema imunológico e redução dos problemas de rejeição. Dentro do mercado, não há uma variedade selecionada, ou seja, existem simplesmente materiais de diferentes regiões que acabam sendo utilizados mais especificamente. O maior produtor é a Colômbia, sendo que registrou uma forte expansão na produção, principalmente a partir de 1995, e ela é concentrada principalmente no estado da Colômbia de Cundinamarca, sendo que o segundo maior produtor não fica mais na América do Sul, embora seja nativo daqui, ela foi levada para a África do Sul e é o segundo maior produtor mundial. No Brasil, o consumo ainda é incipiente, ou seja, tem pouca produção, uma pouca tradição de consumo e há uma possibilidade de expansão desse mercado, sendo que há uma carência de informações para serem repassadas ao produtor. Sendo que as condições climáticas adequadas para essa planta, nós devemos considerar que ela é uma planta bianual, que ela pode ter colheita ao longo de todo o ano, uma produtividade e qualidade de frutos maior no primeiro ano e essa qualidade de frutos cai no segundo ano. As temperaturas vão ser consideradas adequadas de 10 a 30 graus, sendo que ela é uma planta que não tolera geada, o que faz ela se tornar uma planta anual quando nós não trabalhamos com uma proteção diante do frio. Ela é bastante exigente em luz, em torno de 1.500 a 2.000 horas de luz por ano, e uma precipitação que já foi comentada em torno de 1.000 a 1.200 milímetros, sendo que ela não tolera o excesso de umidade e nem os períodos de seca. Aqui nós temos uma planta, então, que foi afetada pela geada e isso vai tornar a planta anual quando nós tivermos esse problema. Senão ela continua frutificando durante o período de inverno, embora com uma menor produção. Em termos de condições climáticas, então, como já foi comentado, usar áreas que não tenham sido cultivadas com outras solanáceas. Por quê? Porque se nós temos doenças que atacam o tomateiro, por exemplo, ou a berinjela, vai atacar também a cultura da Physalis, tá? Então, fazer rotação de culturas com outras espécies. Evitar solos encharcados, de preferência procurar solos bem drenados e mais granulosos para tentar evitar esse encharcamento. pH, então, entre 5,5 e 6,5. Recomenda-se corrigir a acidez até 5,5 e ao menos uma saturação de base de 65%. E a adubação ela pode ser química ou pode ser também orgânica, sendo que normalmente tem se recomendado uma adubação aí equivalente à que é utilizada para a cultura do tomate para 20 toneladas por hectare, ou mais,
E, de preferência, trabalhar com adubação orgânica, porque isso vai ajudar a melhorar os resultados produtivos. A propagação da cultura tem se dado especialmente por sementes, tá? Então, é o que tem sido utilizado. As sementes, então, uma vez que elas são colhidas, elas são separadas da fruta, depois elas são secas e são conservadas para depois fazer o plantio das mudas. Tá? Além disso, há a possibilidade de propagação por estacas, folhas in vitro ou enxertia. O processo de semeadura, ele é uma vez realizado em bandejas, ele leva em torno de 10 a 25 dias para germinação, em torno de 20 a 30 dias para ocorrer o transplante para os saquinhos, mais ou menos 2 meses para o transplante para local definitivo. Nós vamos ter a floração, frutificação, maturação, colheita e a morte das plantas. Sendo que, com base num estudo conduzido em Pelotas, se nós quisermos levar essas plantas a campo, imagine que nós queremos levar essas plantas a campo no dia 7 de setembro, que é quando acaba o problema de geada na nossa região, nós temos que considerar que existe um período em torno de 28 dias para emergência, mais um período de aproximadamente 54 dias até o transplante, o que vai nos levar a um período de 82 dias, ou seja, nós temos que fazer essas mudas, conduzir elas em caso de vegetação por durante 82 dias, para daí depois nós transplantarmos ela para o campo. Depois nós vamos ter o processo de ramificação, frutificação, abertura de flores e assim por diante. Considerando esses dados, se nós quisermos plantar no dia 7 de setembro, nós deveríamos semear essas mudas ali pelo dia 25 de junho, em caso de vegetação, para elas estarem aptas para ir ao campo no dia 7 de setembro, e aí nós iniciarmos a colheita em novembro, podendo fazer a colheita de novembro até o inverno seguinte por aproximadamente 7 meses. A grande vantagem é que nós podemos conduzir essas mudas em casa de vegetação durante o período do inverno, aumentando muito o período de oferta da fruta.